Olá, curiosos! Como é que vocês estão? Espero que estejam super bem. Eu sou a Elis Ramos da Cruz, do 145 Graus, a vossa curiosa sénior, e este é o Livrocast. Aqui nós conversamos sobre um livro que te vai fazer rir, chorar e, acima de tudo, a aprender. E hoje eu venho falar de um dos melhores livros que eu li em 2022. Um livro que para mim foi um divisor de águas entre a minha escritora preferida e as outras escritoras que existem por aí. Claro, sem desprimor as escritoras que existem, porque existem escritoras maravilhosas, mas eu acabei de colocar no meu top 3 Chimamanda. E eu estou a falar de Meio Sol Amarelo. Dos 3 livros da Chimamanda que eu já li até agora, Meio Sol Amarelo teve assim um sabor super especial. Podia ser simplesmente uma história de amor entre duas pessoas que se apaixonam, como o pano de fundo África, como nós já vimos nos outros livros. Mas a história sai de um romance para uma história com uma profundidade que capta a essência do amor, da guerra e, acima de tudo, da humanidade, ao mesmo tempo que só lendo para poder perceber o que eu estou a dizer. Como eu digo sempre, cada livro é diferente para o leitor. A minha interpretação do livro é diferente da tua interpretação do livro e está tudo bem. Cada leitor vai interpretar as coisas em função do momento em que está, da sua vibe, do seu estado de espírito, e está tudo bem. Mas este livro para mim teve mesmo um sabor muito especial. Eu vou começar com um trecho que mostra um bocadinho o pano de fundo associado à história, e vou tentar não fazer spoilers, mas acredito que muitos de vocês vão se lembrar, porque nós, quando éramos mais novos, eu falo por mim em particular, ouvíamos muito falar sobre Biafra, e só depois de ler esse livro é que eu percebi o que é que significa ser Biafra, o que é que significa o contexto Biafra. Então o trecho diz assim, título: O mundo estava calado quando nós morremos. A fome foi a arma de guerra da Nigéria. A fome quebrou Biafra. Trouxe fama a Biafra e fez Biafra durar o tempo que durou. A fome fez os povos do mundo repararem e provocou protestos e manifestações em cidades como Londres, Moscovo e na Tchecoslováquia. A fome fez os pais do mundo inteiro dizerem aos seus filhos para raspar o prato. A fome levou organizações de ajuda a fazer transportes clandestinos de comida durante a noite. A fome ajudou a carreira dos fotógrafos. E a fome fez a Cruz Vermelha Internacional chamar Biafra da sua maior emergência desde a Segunda Guerra Mundial. É isso mesmo, curiosos. Esse livro, apesar de ser um romance e de ser uma história de amor bonita, fala-nos também sobre a Guerra da Biafra. A Guerra da Biafra foi a separação entre a Nigéria, né, na década de 60, em que parte do povo nigeriano, depois do período colonial, decidiu tornar-se independente, mas as coisas não correram como esperado. Chimamanda dispensa apresentações e eu já aqui disse que sou super fã, sou fã de carteirinha, e com esse livro então, está mesmo no meu top. Em Meio Sol Amarelo nós voltamos à década de 60, onde a guerra de Biafra matou mais de 2 milhões de pessoas, particularmente por causa da fome. Nem sequer foi por causa de armas e coisas do género. Claro que isto também contribuiu, mas foi maioritariamente por causa da fome. E nós acompanhamos gradualmente a vida de vários personagens que vão mudando como consequência da guerra que dividia a Nigéria pós-colonial. E daí eu estar a dizer que esse livro mostra muito o lado humano das pessoas. Fala-nos muito sobre as mudanças que as pessoas sofrem perante o modo de sobrevivência que eles têm que ativar durante situações extremas. Sobre os meus insights, eu digo que
É um livro incrível, que pode ter diferentes significados para diferentes pessoas, como eu já disse. Este livro podia ser uma história de amor baseada nas irmãs gêmeas, que são Olana e Kainen, com aparência tão distinta quanto a sua personalidade. Podia ser baseado no amante revolucionário, como ele é chamado, o Odenigbo, que sonhava com uma igualdade social, que sonhava com uma Nigéria, apesar de dividida, mas que as pessoas tivessem direito às mesmas coisas, às mesmas oportunidades, ou que ainda Biafra, após se tornar um Estado independente, seria um Estado em que cada pessoa teria as mesmas oportunidades na sociedade. Podíamos falar que esse livro é sobre o empregado Hugo, que descobriu um mundo novo quando saiu do campo para a cidade, ou até do europeu, o Richard, que abraçou e amou a África como se fosse sua, ou até na Baby, que é uma criança que nasceu durante o período de conflitos, mas que nós fomos acompanhando o crescimento e que despertava em nós sentimentos mistos de desespero, expectativa. Será que ela vai crescer durante o período da guerra e não vai conseguir ver a paz? Será que eles vão sobreviver? Será que eles vão conseguir ver dias melhores? Então, é um livro que nos fala de várias personagens e como é que cada pessoa experienciou a guerra. Nos fala também sobre política, nos fala também sobre os personagens que sobreviveram durante este período, porque, atenção, há um detalhe muito importante: esse livro é baseado em fatos reais, ou seja, a guerra de facto existiu e vários sobreviventes ajudaram a construir a narrativa para que o contexto fosse o mais real possível sobre o que as pessoas realmente viveram e os conflitos e o sentimento que pairava no ar naquela altura. Também podia ser um livro que nos leva a refletir sobre os conflitos africanos. E se vocês bem se lembram, para quem acompanha o meu conteúdo, não só aqui, mas também nas outras redes sociais, eu fiz uma live com o Lucas Cassule sobre a geração da utopia de Pepe Tela, em que nós falamos sobre a união de Angola enquanto lutava pela libertação colonial e a separação quando, após a expulsão do colono, vamos assim dizer, cada um só pensava nos seus próprios interesses. Nós vemos também um bocadinho disto aqui neste livro e nos coloca à prova também como é que o instinto mais básico do ser humano, a sobrevivência, vem ao de cima perante situações adversas. Os dramas e conflitos internos são explorados num lugar em que o impensável torna-se rotineiro. Antes, o ter um sabonete era uma coisa super banal, mas depois transforma-se num pequeno luxo. O pano de fundo de um país dividido pela intolerância religiosa, o tribalismo e o poder político que está diretamente associado ao poder econômico faz lembrar muito aquilo que foram os nossos conflitos internos aqui em Angola. Há semelhanças com quase todas as ex-colônias africanas, porque infelizmente a maior parte das colônias, depois da expulsão do colono, há uma transformação brutal e não para benefício do povo, muito pelo contrário, porque a proclamação desestruturada da independência criou cenários perfeitos para guerras civis na maior parte das ex-colônias, né? Uma vez que a estrutura interna deixa de ter o interesse comum, que é a libertação do povo, e passa a ter interesses pessoais, esquecendo a luta de libertação para tentar lutar entre si, para ver quem fica com mais coisas, quem tem mais poder, quem tem mais influência. E também aqui Chimamanda faz um realce muito importante ao Ocidente e aos ingleses em particular, como é que eles acabam por influenciar as guerras civis, né? Dependendo dos lados que eles escolhem, como é que eles acabam também por influenciar as guerras civis nesses países onde nós, infelizmente, também estamos incluídos. Eu estou a tentar fazer o máximo possível para evitar spoilers, porque o meu objetivo principal aqui é vos incentivar a ler esse livro, porque às vezes quando eu partilho livros que não são de desenvolvimento pessoal, dá a impressão que mais um romance, mais uma história clichê, mas como eu digo sempre, e é por isso que eu amo muito a Chimamanda, não é um romance daqueles típicos água com açúcar,
mas é um livro que, apesar de ter uma história de amor, nos faz mesmo refletir, nos faz pensar sobre as personagens, sobre as pessoas, perceber o que elas pensam, o que elas sentem, a forma como elas agem. E para mim em particular, que sou africana e no caso angolana, e viver num país que também tem um reflexo muito grande da guerra civil, ler esse livro traz insights diferentes e traz uma reflexão diferente, porque eu acredito piamente que um europeu, ao ler esse livro, teria uma perspectiva completamente diferente da minha, enquanto angolana e enquanto pessoa que saiu de um período de guerra civil recente, né? Vamos dizer que é recente, menos de 20 anos é recente. Yeah. Então eu acho que é daqueles livros que vale mesmo a pena ler. Não é, mais uma vez, importa frisar, não é aquele romance típico água com açúcar, é um calhamaço, porque tem mais de 300 páginas, mas vale muito a pena ler e tu ficas mesmo envolvido. E no final do livro tu vais rir, tu vais chorar, mas também vais refletir muito sobre a marca que a guerra deixa em qualquer ser humano. Porque neste momento em que nós conversamos, infelizmente, continuam a acontecer guerras no mundo. Nós estamos a viver num período em que a Europa está em guerra, nomeadamente a Ucrânia e a Rússia, né? Mas aqui em África, ano após ano, década após década, nós continuamos em conflito aqui no nosso continente e, infelizmente, conflitos internos, ou seja, o próprio povo ao lutar entre si. E é como diz a Bíblia, um reino dividido entre si não pode subsistir. Não admira que nós tenhamos os problemas que temos, não é? Mas prontos, não estamos aqui para falar política. Eu vim para partilhar com vocês essa sugestão de um livro que eu super adorei e super recomendo. E é isto, não é? Curiosos. Eu tento não fazer spoilers e eu ia adorar, a sério que eu ia adorar, participar de um clube do livro que tivesse o mesmo ritmo de leitura que eu. É difícil encontrar, mas eu gostava, para poder partilhar os insights que cada pessoa tem dos livros que lê, porque eu acredito que seria uma conversa muito interessante, conversar com alguém que lê o mesmo livro e perceber o que ela sentiu, principalmente se fossem pessoas de países diferentes, não é? Porque a cultura, o cenário que envolve o próprio país acaba por influenciar, acredito eu, a forma como tu interpretas o que estás a ler. Yeah. E é isso. Obrigada mais uma vez por terem estado aqui comigo, por ouvirem este Livrocast até o final. Eu aguardo pelos vossos comentários, o vosso feedback, as vossas críticas construtivas. Se despertou algum interesse em vocês este episódio, para que vocês também leiam este livro. Porque eu faço isso com o maior prazer e eu, quando falo sobre livros, me emociono e quero ficar aqui a falar até o infinito, mas eu tento reduzir ao máximo este conteúdo para criar em vocês o bichinho da curiosidade, né? Afinal, nós somos uma comunidade de curiosos e coraveis. E o que eu digo, um livro pode não mudar a tua vida, mas com certeza vai torná-la mais agradável e tu vais sempre aprender alguma coisa. Não só sobre ti, mas sobre as pessoas à tua volta e sobre o mundo em geral. Como wrap-up, eu espero por ti no próximo episódio e quero relembrar que cada página lida é uma vitória. E é isso, curiosos. Até o próximo Livrocast.